Galerinha, vamos lá. Aqui é o professor Gilberto Júnior para mais uma questão da UBMEP 2019. Essa é a questão de número 3. Então vamos se ligar aqui na questão. Pessoal, nessa questão 3, ela aborda a seguinte notação. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Então o que eu preciso lembrar aqui? Os números primos. Quem é os números primos, professor? Então os números primos são aqueles números que são divididos por 1 e por ele mesmo. Certo? Então nós vamos ter aqui, ó, o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Tá? Tendendo ao infinito. Então nós temos aqui o conjunto dos números primos. Logo na sequência ele fala assim, ó, em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado na seta, pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Então, como nós observamos aqui, ó, essa coluna 294 é a multiplicação de 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7. Beleza? Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada, ó, pelo asterisco? Então, ele quer saber, ó, nessa casa aqui do asterisco, qual vai ser o número que nós vamos ter. Lembrando que esse número vai ser um número primo, tá? Qual é o macete aqui da questão? É o seguinte, ó. A gente vai decompor todos os números que estão representando linha ou coluna, certo? E daí a gente vai fazer a organização com os cruzamentos da linha e coluna. Aquele número deve ser o mesmo. Então vamos lá. Então vamos decompor aqui 150. Então o primeiro passo, professor, decompor em números primos, em fator de números primos. Então, ó, terminação 0 dá para ser dividido por 2. Por quê? Ó? Porque é um número par. Então lembre, para ser dividido por 2, nós temos aqui os números pares, certo? Terminou em 0, 2, 4, 6, 8, dá para ser dividido por 2. Então, ó, 150 dividido por 2, isso aqui vai resultar em 75. Beleza? Vamos lá. 75, professor, dá para dividir por 2? Não, ó. Por quê? Terminação em número ímpar, tá? Então, o 5 não é dividido por 2. Então, vamos lá. O que é que eu faço? Eu vou para o próximo primo, que é o 3. Se eu somar aqui, ó, 7 com 5, dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, a regrinha de divisão, de divisibilidade de 3, por 3. Então, se a soma dos algarismos der um número múltiplo de 3, é porque aquele número dá para ser dividido por 3. Então, 75 dividido por 3, nós vamos ter aqui, ó, 25. Professor, 25 dá para dividir por 3? Eu vou somar 5 com 2 dá 7. 7 não é múltiplo de 3. Beleza, eu vou para o próximo primo. Meu próximo primo aqui é o 5. Então, ó, terminação em 5 dá para ser dividido por 5. 25 dividido por 5, isso aqui dá 5. 5 dá para dividir por 5, isso aqui dá 1. Então, observe, ó, que 150 eu posso escrever dentro desses 3 quadrinhos que está faltando aqui na linha horizontal, ó, 2, 3, 5 e 5, tá? Daqui a pouco a gente vai observar como é que vai ficar aqui. Então, vamos decompor aqui 462. Então, vamos lá. 462, terminação de um número par. Então, dá para dividir por 2, certo? Ó, a metade de 462 é 231. Professor, 231 dá para dividir por 2? Não, ó. O número que representa a unidade aqui é um número ímpar. Então, não dá para dividir por 2. Dá por 3? Então, vamos somar os algarismos, ó. 2 somado com 3, então aqui eu tenho 5, 5 mais 1, 6. 6 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Tá? Dividindo 231 por 3, nós vamos ter 77. 77 não dá para dividir por 3. Por quê, professor? Porque, ó, 7 mais 7 dá 14. 14 não é múltiplo de 3. Esse número ele só vai ser dividido pelos primos, ó, não vai ser dividido por 5, vai dar por 7. Certo? Então, por 7, que vai sobrar 11. 11 só vai ser dividido por ele mesmo. Então, ó, essa é a decomposição de 462. Vamos lá, vamos decompor agora 495. Vamos lá. 495, ele não dá para ser dividido por 2. Por quê, professor? Porque a terminação aqui, ó, é em 5, número ímpar. Então, será se dá por 3? Então, eu vou somar, ó, 4 com 9, então eu tenho 13. 13 somado mais 5 dá 18. 18 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. 495 dividido por 3, isso vai
165. Professor, 5 mais 6 dá 11. 11 mais 1, 12. Então, 12 é múltiplo de 3. Então, continua dividindo aqui por 3. Certo? Ó, 165 dividido por 3, que vai resultar em 55. 55 vai ser dividido por 5. Não dá para ser dividido por 2, que a soma dos algarismos dá 10. Então, aqui vai ficar 5. 55 por 5, aqui sobra 11. 11 é um número primo que só dá para dividir por ele mesmo. Beleza. Então, vamos decompor o último termo, 84. Certo? Então, dividindo aqui todo mundo por 2, já que o número que representa a unidade é par, então dá para dividir por 2. Então, a metade de 84 é 42. Terminação na unidade par, dá para dividir por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 21. 21, a terminação do numeral do número que representa a unidade é ímpar, então não pode ser dividido por 2, mas dá para dividir por 3, ó, porque se eu somar 2 mais 1 dá 3. Então, ó, que vai resultar em 7, 7 vai ser dividido por 1. Pronto, o que nós vamos observar agora? Vamos observar o seguinte, ó, aqueles números que representam a linha e a coluna, eles têm que ser iguais, tá? Então, nós vamos comparar aqui, ó, a linha que vai ser preenchida com os números primos de 150 e a linha que vai ser preenchida com o número, com a decomposição de 462. Então, é só observar o seguinte, ó, nesse número, nesse quadrado que eu vou circular aqui agora, ó, ele tem que ser o mesmo número que vai estar na decomposição de 150 e que vai estar na decomposição de 462. Então, se eu analiso, ó, qual é aquele número que vai estar nessas duas decomposições? Então, observe que nós temos o 2, tá nas duas decomposições, nós temos o 3, certo? Professor, por que não pode ser o 3? Porque o 3, ó, ele já foi colocado aqui na linha de 150. Tá, ó, se você perceber, 150 eu já tenho 3. Então, o número que vai estar na linha e coluna comum a 150 e 462 passa a ser um 2. Certo? Ó, beleza. Então, aqui eu já sei, ó, que esse número que vai ficar na linha que faz referência a 150, nós já temos nela o 2 e o 3, então está faltando colocar aqui, ó, o 5 e o 5. Pronto, então a gente escreveu os algarismos da linha que vai representar 150. Beleza. E 462, o que é que eu preciso observar? Eu preciso observar, ó, que esse número que vai estar aqui, ó, nesse quadrado aqui embaixo, que eu acabei de circular, ele vai ser um número comum entre 462, entre a decomposição de 462 e a decomposição de 84, certo? Então, vamos observar aqui, eu vou grifar aqui de roxo, aquele número comum entre a decomposição de 462 e 84. Pessoal, observam, eu tenho aqui o 2 em 462, eu tenho o 2 também em 84, certo? Eu vou ter comum o 3. Professor, aqui também, ó, eu tenho um 3, certo? Ó, e eu tenho um 7. Então, eu tenho o 7 comum e o 7 também. Então, observe, ó. Professor, qual é o número que eu vou ter aqui, ó, comum entre esses dois elementos? Tá? De 462 e 84. Então, nós temos duas possibilidades. O 2 não pode ser, professor, por quê? Porque ele já foi escrito aqui em 462. Então, a gente já elimina esse 2. Então, não pode ser o 2 aqui nesse quadrado que eu vou colocar aqui de roxo. Certo? Então, não pode ser o 2 que venha ficar aqui. Eu já tenho ele nessa coluna descendo aqui na decomposição de 150. Beleza. Pode ser o 3? Pode ser o 3, certo? Sendo que, o que eu vou observar? Que eu vou ter um outro número que ele é comum, ó, a 84 e a decomposição de 495. Então, antes de preencher aqui esse quadrinho roxo, eu vou ter que observar qual é o número que vai estar aqui nesse verde, que é o número comum entre 495 e 84. Então, se liga aqui, ó, 495, ó, eu tenho o 3, certo? Ó, aqui, ó, 3, eu vou ter o 3 também aqui, ó, na decomposição de 84. Certo? E esse é o único termo que eu tenho, ó, entre a decomposição
desses dois números. Então a gente já consegue matar a questão. Ó. Por quê, professor? Porque aqui, nessa linha que nós vamos ter 84 e na coluna da decomposição de 495, ó, nesse cantinho verde vai ficar 3. Pronto. Se eu tenho que o 84, o número 3 era comum 84 e 495, a gente já observa que quando for analisar os números da decomposição de 462 e 84, a gente já consegue eliminar o 3 dessa possível situação aqui, dessa possibilidade do roxo, de estar aqui nesse cantinho roxo, certo? Que eu destaquei agora com a setinha verde. Então, o único número que sobrou foi justamente quem? Ó? O 7, certo? Ó? Então, na decomposição de 462 e 84, o termo comum que vai ficar aqui, ó, nesse quadradinho roxo, passa a ser o 7. Pronto, agora a gente vai preencher os outros números. Então, de 462, os números que está faltando eu colocar aqui nessa coluna vertical. Então, está faltando quem? Está faltando eu colocar o número 11. 462. Está faltando eu colocar aqui o número 11 e o 3. Certo? Beleza. Professor, de 495. 495 nós colocamos um 3. Então, eu posso colocar o outro 3 aqui em cima. Posso colocar o 5 e posso colocar o 11, certo? Que é a decomposição de 495. E na horizontal, que vai representar aqui 84, a decomposição de 84 nós colocamos dois números. Colocamos o 3 e colocamos o 7, certo? Então, está faltando colocar quem? Então, um desses números aqui é o 2 e o lugar que vai estar aqui o asterisco, ó, passa a ser 2, certo? Então, o que a questão estava pedindo, ó, era justamente, ó, qual é o número que deve ser escrito na casa marcada pelo asterisco, né? Qual é o algarismo que deveria ser, né? Então, a alternativa correta, letra A de abelha. Pessoal, se essa resolução vai te ajudar nos estudos aí para preparação da OBMEP, senta o dedo no like, se inscreve no canal e marca o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos.